Qual era a religião de Jesus? Jesus nasceu em uma família judia que seguia a lei judaica. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, versículo 27, diz assim: E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, linhagem de Jesus é da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Ele nasceu na cidade judaica de Belém e foi criado em Nazaré. Jesus estava totalmente imerso na cultura, nacionalidade e religião judaicas. Jesus praticou a religião do judaísmo do primeiro século. Ele havia nascido sob a lei, Gálatas 4:4, e crescido aprendendo a Torá e seguindo seus preceitos. Ele obedeceu perfeitamente à lei mosaica, todos os mandamentos, ordenanças e festivais, Hebreus 4:16-16. Ele não apenas obedeceu à lei, mas a cumpriu e encerrou seus requisitos. Mateus 5:17-18. Romanos 10:4. Jesus e seus discípulos observaram a Páscoa. João 2:13-23, Lucas 22:7-8. E a festa dos tabernáculos, João 7:2-10. Ele observou uma festa sem nome dos judeus em João 5:1. Ele participou de cultos e ensinou em sinagogas. Marcos 1:21, 3:1, João 6:59, 18 e 20. Ele aconselhou outras pessoas a observar a lei de Moisés e oferecer sacrifícios. Marcos 1:44. Ele promoveu o respeito pela lei, conforme era ensinado pelos escribas e fariseus de seus dias. Mateus 23:1-3. Ele citava o Tanakh frequentemente, por exemplo, Marcos 12:28-31, Lucas 4:4, 8, 12. Em tudo isso, Jesus mostrou que a sua religião era o judaísmo. Ao falar com um grupo de judeus, Jesus lançou um desafio ousado a eles. Quem de vocês me convence de pecado? João 8:46. Se de alguma maneira Jesus tivesse se afastado das observâncias religiosas do judaísmo, os seus inimigos teriam aproveitado imediatamente a oportunidade de condená-lo. No entanto, Jesus tinha o dom de silenciar seus críticos. Mateus 22:46. Jesus tinha muitas palavras duras para os líderes dentro de sua própria religião. É importante lembrar que a condenação dos fariseus, escribas e saduceus, por parte de Jesus, Mateus 23, não foi uma condenação da lei ou do judaísmo da época. As denúncias por parte de Jesus dos hipócritas, oficiais corruptos e dos que se achavam justos estavam em nítido contraste com o seu elogio daqueles que eram devotos diante de Deus e viviam sua fé honestamente. Veja Lucas 21:1-4. Jesus falou contra certos líderes religiosos porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 15:9. Em 2 ocasiões, Jesus expulsou do templo pecadores ladrões e vorazes. João 2:14-17, Mateus 21:12-13. Essas ações não foram projetadas para destruir o judaísmo, mas para purificá-lo. Jesus era um judeu praticante que seguia perfeitamente a lei. Sua morte pôs fim à antiga aliança que Deus fizera com Israel, o que ficou demonstrado com o véu do templo sendo rasgado, Marcos 15:38. E estabeleceu a nova aliança, Lucas 22:20. A igreja primitiva estava enraizada no judaísmo e no messianismo judaico, e os primeiros crentes em Cristo eram em grande parte judeus. Porém, quando os crentes proclamaram o Cristo ressurreto como o Messias, os judeus incrédulos os rejeitaram, o que forçou os crentes a se afastarem totalmente do judaísmo. Veja Atos 13:45-47. Jesus era o Messias que os judeus estavam antecipando. Ele nasceu na religião do judaísmo, cumpriu a religião judaica, e quando os seus próprios o rejeitaram, deu a sua vida como sacrifício pelos pecados do mundo. Seu sangue ratificou a nova aliança, e logo após a sua morte, o judaísmo perdeu seu templo, seu sacerdócio e seus sacrifícios.